Cala a boca, vagabunda! Eu não aguento mais essa situação! Me deixa! Me deixa! Cala a boca! Ah! Tá gritando por quê? Tá acostumada já! Já tá acostumada! Já tá acostumada! Eu fui vítima de violência doméstica durante 22 anos e 5 meses. De tudo que se define na agressão contra a mulher, eu só não fui assassinada. O resto tudo aconteceu comigo. Meu nome é Maria do Rosário, tenho 65 anos, fui casada durante 13 anos e a violência começou, eu não tinha nem um ano de casada. Essa vista aqui, eu sou praticamente cega de uma porrada que ele me deu nos olhos. Eu tenho 42 anos, sou mãe de 3 meninos. Com 1 ano e meio de casada, eu comecei a sofrer violência doméstica. O meu filho ligou para o meu trabalho e falou bem assim: mãe, eu sei onde meu pai ia te enterrar. Tem um buraco aqui embaixo da sua cama. Você não vai sair desse jeito, você não vai. O que tem de errado? Não, vai trocar a roupa, vai. Eu tô sem papo, eu quero saber onde é que tá você. Trocar roupa, vamos logo, a gente tá casado. Não, você não vai desse jeito, vai pra lá. Vai trocar de roupa, faz favor. Vai trocar de roupa rapidinho, vai trocar de roupa! Vai trocar de roupa agora! Eu tenho 2 filhos e há 2 anos eu cumpro uma medida protetiva e nesse meio tempo eu fui convidado a participar do Projeto Homem, que é um projeto desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ele ficava mais agressivo quando tinha conta para pagar, ou os filhos pediam alguma coisa, ou quando ele saía, que eu sabia que ia aos encontros com as amantes, e quando ele chegava tinha mais confusão. Quando ele bebia, ele ficava mais agressivo. Para as pessoas da rua ele era um anjo. Agora, para mim, ele era o demônio. Ele não usa bebida alcoólica, ele não usa nenhum tipo de droga e ele é uma pessoa que se diz extremamente religiosa. É daquele tipo que carrega o santo nas costas, que participa de todas as procissões e vai à romaria todos os anos. A violência, dentro de uma lógica do ciclo da violência, ela não é tão simples de ser identificada, principalmente no começo. Um relacionamento abusivo não necessariamente vai ser iniciado com uma agressão física. Muitas vezes a violência ela começa em pequenos cerceamentos, em pequenas censuras do parceiro com relação à parceira. É muito comum esse abuso, esse tipo de violência, estar disfarçado como um comportamento de ciúme, como um comportamento de cuidado. Então você não vai sair de casa hoje se não for comigo. Nós percebemos que a fala das mulheres que se percebem na situação de violência é que a violência começou há muito tempo, mas ela não se manifestava de uma forma aberta, declarada, ou que marcava o corpo. A violência psicológica é um dos primeiros modos de violência que se instala num relacionamento violento. A grande maioria das vezes começava com agressão verbal. Hoje um xingamento, amanhã um xingamento mais pesado, daqui a pouco um empurrão, daqui a pouco um tapa, daqui a pouco coisa de arrancar o cabelo da mulher mesmo, rasgar a roupa. Então era uma coisa gradativa. Mais ou menos com 2 meses de casada, o meu marido jogou um prato de comida na parede. No começo eu não entendia que isso era um comportamento dele. Na verdade eu até me culpava por isso. Eu achava que por eu estar grávida, por eu estar gorda da gestação, tudo isso afetava o nosso relacionamento. Um relacionamento que começou de uma maneira normal, porém aos poucos ele foi demonstrando uma personalidade totalmente diferente. Me humilhava muito, não podia botar um short, não podia botar uma calça comprida, as roupas eram tudo para baixo do joelho, tudo de manga. Naquele tempo que eu era jovem eu andava igual uma velha. Ele me deixou muito mal psicologicamente, ainda há alguns traumas ainda dentro de mim. Durante esses 19 anos casado, durante os 17 não foram só físicas, né? Foram verbais, psicológicas. E eu tava com 3 filhos, né? Então ele sempre arranjava as namoradas dele. E eu falei assim, também vou embora, eu vou arranjar uma vida pra mim, vou arranjar alguém pra cuidar de mim. E ele sempre virava pra mim e falava assim, quem tu vai querer você com 3 filhos? Desde quando eu pedi o divórcio, ele começou a me mandar embora de casa. Ele disse que eu devia sair mais rápido se eu quisesse viver. Ou ele ia dar tanta facada na minha cara que nem a minha mãe ia me reconhecer. Eu era assim, aquele tipo de homem machista. Eu tinha uns cabelos longos, ele saía para trabalhar, penteava os meus cabelos, marcava aonde estava o comprimento. Quando chegava em casa, que ele ficava 15 dias fora, penteava meu cabelo de novo e media para ver se eu tinha cortado o cabelo. Uma vez ele chegou em casa, eu tinha usado um esmalte, ele raspou o esmalte todo das minhas unhas com canivete. Falou que a próxima vez que ele chegasse, se eu tivesse
com as unhas pintadas, ele iria cortar os meus dedos. É todo dia você fazendo a mesma coisa comigo. É todo dia você falando a mesma coisa comigo. Tu tá pensando que você é quem? Para! Eu tô cansado de você. Eu tô cansado dessa vida de merda que eu tô tendo com você. Eu vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com a tua raça. Eu tô pensando que você é quem, caralho? Tá gostando de gritar? 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 Grita mais pra mim, pô. Grita mais pra mim. Grita. Grita. Grita que o seu grito pra mim é som de música. Grita que é música pra mim, porra. A violência do homem com relação à mulher, ela tem uma autorização cultural muito grande. Por mais que muitas pessoas tentem falar de uma natureza violenta do homem, da agressividade masculina, mesmo que isso realmente esteja presente, nós somos seres sociais. Nós somos educados para nos orientar, para nos relacionar com outras pessoas de uma determinada maneira. E a violência dentro das relações, ela tem uma permissão entre aspas, a gente pode dizer, mas ainda assim existe uma autoridade masculina na relação que muitas vezes faz com que o homem se dê o direito de fazer uso desse tipo de controle para manter a mulher se comportando ou agindo da maneira que ele acredita que é a mais adequada. Quando você tem esse sentimento de posse com relação a uma outra pessoa, essa pessoa deixa de ser humana de uma certa maneira. É muito comum nós falamos de violência como a coisificação do outro. Você tira o direito, você tira a liberdade de ser do outro, da outra, no caso, quando nós falamos da mulher, para que ela fique moldada a um modo de ser que vai ser determinado apenas por um lado da relação. Então, os direitos, as vontades, os desejos dessa mulher vão ser apagados pelo controle, ou vão tentar ser apagados, na verdade, né, pelo controle que esse homem exerce sobre ela. Uma vez eu estava amamentando o nosso filho sentada no sofá e ele chegou, aí ele queria que eu pegasse água para ele na geladeira. Aí eu disse que não dava para mim pegar, que eu estava amamentando o nosso filho. Aí ele me deu soco no rosto porque eu tinha respondido mal para ele e que quando ele falasse da próxima vez, quando ele pedisse alguma coisa, era para eu fazer porque ele tinha pressa. Teve um dia que ele me deu um tapa no rosto. Eu estava com a minha filha no braço e com a roupa passada no outro braço. Eu só segurei minha filha, deixei a roupa cair lá pro chão. Aí ele veio e ficou chutando as minhas pernas, pegou uma peixeira, encostou a peixeira assim, na minha veia, e ficou me chutando, falando, me xinga aí, me xingou menos de santo. Fala menos que eu sou bonito. Eu era tonta de falar, para ele me enfiar aquela faca. Às vezes vamos vir com essa cultura de machismo mesmo e achar que a mulher tem que ceder ao que ele quer. A questão de se sentir dono da mulher, que a mulher é uma propriedade dele. O cara acha que por ele ser o provedor da casa, por ele trabalhar, a mulher tem que obedecê-lo, tem que fazer as coisas que ele quer, digamos assim, ele ser o manda-chuva, né, de casa, vamos usar essa expressão. Eu comecei a ter um problema de queda de cabelo. Eu fui no dermatologista, eu comprei os remédios e o dermatologista falou, corta o seu cabelo porque ele tá ficando muito fraco. E se você cortar, ele vai se fortalecer melhor e vai resolver mais rápido o problema. Eu cortei o cabelo. Aí eu cheguei em casa e achei que eu tinha feito uma boa coisa até então. E quando ele viu que eu tinha cortado o cabelo, ele começou a me bater porque ele disse que a mulher dele não cortava cabelo sem consentimento. Quando a gente está em pé, a gente tem uma defesa, a gente pode correr, pode pedir uma ajuda, mas quando ele me jogava na cama, eu acho que essa era pior. Não tinha defesa, ele me batia, ele me socava, só que aí a última violência eu não esperava tanto. As porradas, as agressões, eu esperava, agora planejar me matar, me enterrar dentro da minha casa, quem ia descobrir que eu estava ali? Tanto a mulher como o homem, eles se veem, muitas vezes, obrigados, por questões de valores, morais, religiosos, culturais, familiares, a seguir um certo padrão. Mesmo quem busca fugir um pouco desses estigmas, né, ou desses conceitos pré-estabelecidos de masculino e feminino, nós sabemos quais são eles. E, em geral, nós associamos o masculino a questão da virilidade, da força, da coragem. E a mulher a sensibilidade, a emoções, a fragilidade, a cuidar, mas não a cuidar como protetora, mas como educadora. É um cuidado afetivo, não um cuidado de proteção contra perigos, por exemplo. E essa compreensão, ela faz parte do nosso imaginário, inclusive. Esse caldo em que nós estamos imersos transborda na nossa família, na educação, na escola, na faculdade, nos meios de comunicação. Isso faz com que nós acreditemos, nós mulheres, também nós pessoas, quando nós falamos dos homens também, que existe um certo. Quando a mulher se vê numa situação em que essa relação para a qual ela foi muitas vezes criada, de alguma maneira não atende a um ideal de harmonia, de alegria, de simplicidade nas relações,
ela se culpa, porque essa também seria uma obrigação da mulher, manter a harmonia do lar. Se existe alguma coisa errada ali, um dos primeiros movimentos a ser feitos, inclusive por ela, infelizmente por ela, é o que eu estou fazendo de errado. A gente sempre se sente culpada. Tudo que eles falam, a gente acredita. Você é isso, a gente vai acumulando. Você é aquilo, a gente vai acumulando. A gente apanha, a gente acha que a gente merece apanhar. Então, até as palavras que eles jogam em cima da gente, a gente absorve aquilo, a gente se sente culpada. Eu nunca larguei ele, por amor dos meus filhos, porque ele sempre dizia que se eu separasse dele, que ele tomava meus filhos. Se eu revidasse, se eu tentasse alguma coisa, a maior prejudicada seria eu. Então, como estratégia de sobrevivência, eu aceitei ser agredida, eu aceitei ser humilhada, eu aceitei tudo que estava acontecendo. Enquanto a mulher entender que aquela agressão, que aquele comportamento do parceiro, do marido, do namorado é justificada por uma ação que ela entende que foi errada e ele também, esse comportamento dele vai ser um comportamento de ajuste mais do que de violência. Nós temos uma cultura que elege a violência, a punição, a coerção como um modo de educação. Oi, é da polícia? São diversas barreiras antes de chegar à delegacia. Algumas barreiras são barreiras sociais, barreiras morais, barreiras religiosas. Eu já tive contato com mulheres que se mantinham na relação violenta porque o conselheiro religioso dela dizia que Deus uniu, o homem não pode separar. O fato de ser mãe solteira, o medo de continuar sozinha, porque a pressão psicológica é tão grande, e entre elas você não vai conseguir mais ninguém nessa vida, você tem uma renca de filhos, você é feia, só eu para te aguentar. Então, conseguir forças para conseguir externalizar essa situação, para depois conseguir assumir e entrar nesse espaço dos serviços públicos, como é a delegacia, por exemplo, para registrar uma denúncia, é muito difícil. Antes de fazer o boletim de ocorrência, o policial que me atendeu falou que era para eu voltar para casa, que essas coisas de marido e mulher se resolviam em casa e na cama, que eu desse nele uma chave de coxa bem dada, que o problema seria resolvido. Eu saí da delegacia pior do que tinha entrado. Se eu fosse que nem as outras mulheres, não tivesse ido registrar queixa contra ele, porque tudo que ele fez comigo não teria dado em nada. Tinha 3 queixas registradas, aí foi isso que deu alguma coisa, que não foi a primeira vez. Nós temos hoje a Lei Maria da Penha, ela está entre uma das leis mais bem construídas com relação à questão da violência contra a mulher. Essa lei abarca diferentes tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e violência patrimonial. A partir do momento que a mulher opta por fazer a denúncia, ir até a delegacia, fazer esse registro de boletim de ocorrência, os trâmites legais e a própria lei permitem que ela peça uma medida protetiva, que é um mecanismo de proteção da mulher para resguardar os seus direitos, resguardar muitas vezes sua vida. Entre os diversos mecanismos, que essa medida protetiva pode acionar, nós temos o afastamento do homem, do parceiro do lar, a obrigação de ambos de ficarem afastados, e daí o juiz vai estabelecer uma distância mínima, 100 metros, 300 metros, e não fazer o contato não só direto, mas também impedir o contato por redes sociais, por telefone, por bilhetes. Essa medida protetiva, ela é um mecanismo a mais para buscar garantir o direito dessa mulher a uma vida digna, a uma vida sem violência, enquanto o procedimento, enquanto o inquérito é instaurado e o processo, na verdade, corre o rumo. A medida protetiva, ela te obriga a você afastar, da agredida, e isso te traz uma série de transtornos. Você precisa mudar do local, se virar para morar em outro lugar, ou caso de parente, ou alugar. No meu caso, que eu tenho 2 filhos pequenos, dificultou muito. Hoje ela impede de ver os meus 2 filhos. Tua vagabunda? Tua vagabunda? O que é? Que eu fiquei à vontade de meter a mão na tua cara, como eu faço todos os dias. Fiquei com vontade. O fenômeno da violência ele é extremamente complexo. Não é uma tabela, não é um diagrama que vai conseguir, de fato, colocar toda a sua complexidade ali. Mas o ciclo, ele facilita muito a compreensão de como é que é a dinâmica da relação e por que ela continua muitas vezes. Que muitas vezes a pergunta é, por que ela não para com isso? Ou por que ele não troca de mulher então? Quando nós falamos do ciclo da violência, nós falamos, em geral, de 3 etapas. Uma fase de aumento da tensão, e essa fase ela pode durar dias, semanas, meses.
mais. É como se fosse um copo d'água que começa a encher. Né? O momento de tensão, a fase de tensão é isso. É aquele copo d'água que vai enchendo, enchendo, enchendo com pequenas coisas. Às vezes é uma gota maior, às vezes é menor, mas esse copo vai enchendo. Esse copo cheio, ao transbordar, é o que nós chamamos da segunda fase do ciclo, né? Que é a fase de agressão propriamente dita. A fase da agressão é quando aquele copo transborda e a violência explode. Aquele ciclo da violência que chegou ao ponto da agressão, ele foi uma responsabilidade nossa. Então eu paro, você para também, você se comporta, e é nesse eu paro e você se comporta que a fase de lua de mel se instala. Mas como não somos robôs, nossa subjetividade está presente, os relacionamentos, eles têm momentos que são mais disfuncionais, que têm desacordos, que uma pessoa quer fazer uma coisa e o parceiro não quer. Inicia-se de novo a fase de aumento da tensão. O exercício da mulher e o exercício que nós temos que fazer com as mulheres é perceber que isso não é direito. A violência do homem com relação à mulher não é um direito adquirido em momento algum. O tempo passou na minha vida e eu me descobri realmente vítima de violência doméstica quando eu percebi que eu estava estudando escondido para fazer o Enem. Eu estudei, meu filho também se esforçou muito para estudar e ele conseguiu com o professor dele de história uns livros de história para mim. E foi com esses livros que eu consegui abrir um pouco a minha mente e consegui enxergar o que realmente acontecia comigo dentro daquela casa. Fiz o Enem e foi um inferno aquele final de semana, porque não tinha como esconder mais o que eu estava fazendo e eu precisei contar para ele. E eu contei que eu estava fazendo o Enem e ele me bateu e ele bateu no nosso filho também, porque o nosso filho estava me ajudando. Mesmo assim, a gente não desistiu. Eu continuei com o propósito de entrar na faculdade. Aí eu fui fazer o vestibular da UFES. E nesses 3 dias, nos 2 primeiros dias, ele ficou como se fosse o melhor marido e namorado do mundo. No último dia que ele percebeu que eu não desistiria de fazer a prova, ele voltou a ser o que ele sempre foi, um agressor, um misógino e um cara cretino. Eu fiz a prova, das 15 vagas, eu passei em primeiro lugar. E ele começou a me agredir verbalmente e fisicamente novamente, porque eu tinha passado. E disse que era para eu escolher ou ele ou a faculdade. Então eu disse que na minha concepção existe ex-marido, mas não existe ex-diploma. E eu escolhi ficar com a faculdade. Eu achava assim que se eu não tivesse um homem para estar ali para me dar arroz com feijão, eu ia morrer de fome. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou viver? Até que ele matou uma pessoa para lá, foi preso. Aí que eu fui acordar, eu fui aprender a me virar sozinha. Eu não tinha, assim, vida própria. E assim eu fui vivendo durante 13 anos. Mas ele não me dava paz. Eu só tive paz mesmo depois que ele morreu. Agora eu me sinto uma mulher livre. O meu esposo agora, eu faço o que eu quero. Corto o cabelo, se eu quiser deixar crescer, eu deixo crescer. Se eu quiser usar roupas de alcinha, eu uso de alcinha. Se eu quiser usar de manga, eu uso de manga. Conversando com a minha filha lá, ele falou assim, aí a Maria que resolve, o que ela decidir, está decidido. Hoje eu me sinto mulher. E tô desfrutando da pensão que o ordinário que me batia deixou pra mim, né? Agora eu como o dinheiro dele lindo, maravilhoso, e dormindo com o outro. Então agora eu me sinto uma mulher livre. Entendeu? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo lá fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pegue. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender.